Meus amigos, o bom de opinião é que você pode mudar, né? Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? O Bruno Formiga na área e nada mais, beleza? Não, já disse aqui que não vou ficar mendigando like, nem dislike, nem descrição, você faz o que você quiser, porque eu já tenho a tese de quanto mais a gente pede, menos você faz. Então, tanto faz se eu vou pedir ou se eu não vou pedir. Quem vai dar o like já vai dar. Quem não vai, tá cagando mesmo e não vai fazer, independente de eu pedir ou não. Seguinte, Neymar. Eu tinha uma visão muito clara de que a relação já tinha dado entre Neymar e PSG. E pode não ser a minha percepção, mas eu entendo que é a percepção da maioria, ou parece que a relação ou o negócio PSG e Neymar não funcionou. Eu até acho que do ponto de vista do projeto institucional de marketing esportivo, de posicionamento de empresa, a ida do Neymar cumpriu uma boa parte do objetivo. Colocou o PSG num outro grau de discussão, conseguiu colocar o PSG num outro grau de relevância. As escolhas dos jogos do PSG passaram a ser prioridade. O PSG furou a fila na hora do interesse das pessoas e na audiência, e aí eu estou falando muito, por exemplo, de Liga dos Campeões da Europa, não que esse movimento tenha ido e atingido o campeonato francês, mas atingiu a marca PSG como um todo. Produtos, patrocínio, audiência, percentual de ocupação do estádio e etc. Ou seja, o PSG pós-Neymar, ele é um clube que tem, enquanto marca, mais importância. Isso foi só por causa do Neymar? Não. Mas o Neymar, eu acho que ele é o grande ponto de ruptura. Depois vem o Mbappé, mais recentemente veio o Messi. Em todo esse processo, o PSG contratou grandes nomes, alguns funcionaram, outros nem tanto. Teve o movimento com o Sérgio Ramos, teve chegada de Donnarumma e outros movimentos para tentar construir uma grande constelação, que nunca se formou um time. Ponto. O PSG teve lampejos. Lampejos que levaram o time, por exemplo, à final de Liga dos Campeões da Europa e perdeu para o Bayern, com o Neymar jogando muito, diga-se passagem. Mas a relação nunca foi boa. Naquela temporada, inclusive, o Neymar deixou claro que não queria continuar, ele não queria estar ali. Isso foi muito mal recebido pelos torcedores. Ele conseguiu, na bola, dar resposta, ter paz e levar o time à final. Num movimento ali, no meio da pandemia, em que as atenções do mundo se voltavam para a Champions, para aquele Super Agosto, foi um momento muito histórico. Até hoje é, na TV paga, a maior audiência da história de uma final de Liga dos Campeões da Europa. É um absurdo o que foi feito ali, aquilo no Brasil, né? A história do Ney Day, todo o movimento no entorno do Neymar, parecia uma Copa do Mundo, o que mostrava que ele podia reverter a imagem. Mas acabou que a coisa não aconteceu, o PSG não foi campeão, e acho que depois a chegada do Messi mostrou que o clube é muito desorganizado, que o projeto esportivo ele não é claro. O Neymar na Europa e no PSG em específico nunca foi treinado por um treinador de primeira linha. E aí você fala, mas e o Luiz Henrique? O Luiz Henrique, que ao que tudo indica, será o treinador agora nessa temporada do PSG, e impacta no que eu vou falar daqui a pouco. O Luiz Henrique, quando treinou o Barcelona, ele não era um treinador de primeira linha. Ele começou a se construir, talvez, numa segunda prateleira, ou um treinador relevante ali, ganhando tríplice coroa, tendo o trio MSN debaixo da asa, e depois ele sai dali para fazer o que eu considero um muito bom trabalho na seleção espanhola, por mais que ele tenha passado por uma tragédia pessoal, ele leva o time à semifinal de Euro, né, ou a sua base vai até uma semifinal de Euro, jogando melhor do que o time que depois seria campeão, a Itália. Poderia ter sido campeão de uma Nations, e agora a base que ele deixou, toda a estrutura que foi montada ali, ganhou a Nations diante da Croácia. Então, eu acho que o trabalho do Luiz Henrique de transição ele foi bastante interessante. E se ele assumir de fato o PSG, eu acho que o PSG pega um treinador com possibilidade de mudar a rota e o rumo desse clube, que há o que tudo indica também, com as saídas e algumas poucas chegadas, tem tentado mudar o perfil das contratações. Não adianta achar que você vai comprar um time pronto, estrelas prontas, e que o time vai funcionar. Não é assim que a banda toca. E parece que as tantas vergonhas que o PSG já passou na Champions podem ter dado uma chacoalhada no clube.
E o movimento de saída, esse movimento de mudança, que parecia passar por uma também saída do Neymar, parece que está voltando e mostrando o seguinte: só tem um caminho dessa relação ser salva. Só tem um caminho hoje dessa imagem desgastada que se construiu ao redor do Neymar. E, de novo, eu não estou dizendo aqui que eu concordo ou que eu discordo com isso. É simplesmente o que nós percebemos. Há um desgaste. A única forma disso ser revertido é num all-in. É numa aposta com todas as fichas no caminho que, para mim, seria o único roteiro possível de remodelar toda essa imagem e de reconstruir toda essa história e de a gente olhar para trás e falar: todos os perrengues levaram até isso, que foi a glória. E esse único caminho, para mim, hoje, é o Neymar continuar no PSG e ganhar a Liga dos Campeões da Europa. Com o Mbappé ou sem o Mbappé. O Mbappé, ao anunciar que não vai renovar ou não vai ativar a sua cláusula de renovação, ele deixou um recado para o PSG e deixou o PSG meio de mãos atadas também, né? Se o PSG vende agora, ele vai abrir mão de um jogador por um ano que disse que gostaria de cumprir o seu último ano de contrato. E que é um grande ativo do clube, é o grande rosto hoje do PSG. E é o dono do time. Se ele fica com o Mbappé pode e deve sair de graça na próxima temporada. De graça, porque o PSG não ganharia nada, né? Quem for levar o Mbappé vai ter que pagar aí alguns bons milhões de euros de luva para o Mbappé, 150, 140, 170, tem que ver como é que vai ser a negociação. O Mbappé custa muito caro ao PSG. E talvez o anúncio do Mbappé tenha frustrado um pouco parte da torcida que imaginava, putz, ele já tinha negado o Real Madrid, ele não queria ir para o Real Madrid, ele quis ficar, ele escolheu ficar, ele é a nossa bandeira. E no final das contas, entra jogador, sai jogador, o Neymar continua lá. Mesmo quando ele disse que gostaria de sair e foi obrigado a ficar, ele levou o time no final de Liga dos Campeões da Europa. É importante lembrar. Então hoje, eu não consigo ver outro caminho de reconstrução de imagem para falar, putz, tudo que o cara passou serviu para chegar nesse ponto. E aí seria um grande roteiro. É ficar e ganhar. Ir para outro lugar é uma possibilidade de paz? Eu já inclusive tinha falado, eu acho que o melhor caminho é o Neymar voltar para o Brasil e tal. Obviamente ele estaria abrindo mão de competitividade, de dinheiro, de relevância, de várias outras coisas. Mas acho que ele teria mais tranquilidade, porque a pressão seria diferente. Existiria cobrança? Existiria, mas existia uma idolatria enorme, porque no final das contas, a maioria das pessoas gosta do Neymar. Você tem uma questão de hate ali de internet, e gente que persegue, que reclama, mas acho que é a bolha da bolha, da bolha, da bolha, da bolha. No geral, ele lotaria todos os estádios e, enfim, voltaria a ter lembraria do carinho que ele sempre teve aqui, né? Basta ver a recepção ou como é a relação quando o Neymar está com a seleção brasileira. Então, hoje, eu não vejo outro caminho que não seja o Neymar ficando. Eu vou seguir nesse assunto já, porque eu queria lembrar que a gente está chegando aí, daqui a pouco começa mata-mata de Libertadores, daqui a pouco volta Liga dos Campeões da Europa, e a gente já está falando aí de agosto, a gente vai estar de volta já. Campeonato Brasileiro, a gente já está passando aí de um terço do campeonato e tem muitas possibilidades em PagBet. Lá não tem gué, acertou, tá pago, você pode apostar a partir de R$1 e fazer saques a partir de R$20. Qualquer dúvida, você conversa com o chat, que é com gente respondendo e não com aqueles robozinhos. O site é super intuitivo para você aprender a fazer os seus jogos e as suas projeções, com N possibilidades, né? Projeções para jogos combinados, a longo prazo, com campeão ou artilheiro, ou enfim. E, repito, eu digo isso aqui no Instagram, no Twitter, e deixo reforçado sempre. Site de aposta não é segundo emprego, não é renda extra, não vai lhe aposentar, não vai lhe deixar milionário. É um lugar para você se divertir, brincar e passar seu tempo com responsabilidade, que é o que eu faço e digo para quem me acompanha aqui, me escuta de alguma forma, fazer também. Dá uma olhada rapidinho aqui no Gol, só para dar uma olhada nos números do Neymar no PSG. A melhor temporada dele teve 31 jogos.
é muito pouco, considerando que você tem gente aí, e ele mesmo já fez 51, 47, 60 jogos. Se você olhar aí os jogadores do Manchester City, muita gente fazendo 56 jogos, 55, 54, e muitas vezes isso em média. O Neymar está fazendo, em média, aí da elite europeia, 20 jogos a menos que a galera, 22, 25, dependendo do jogador. É muita coisa, assim, é muita coisa, muita lesão. Mas os números não são ruins. Se a gente pegar gols e assistências, ele está sempre entregando muito coletivamente. A questão é que em momentos decisivos a coisa não acontece. Quando aconteceu, e aqui a gente tem 2 anos seguidos, o time foi para final e semifinal de Champions. É muita coisa para uma história que basicamente inexistia na Liga dos Campeões da Europa. Tem um outro aspecto que o Vitor Sérgio sempre lembra, e é importante. O Neymar ganha 57 milhões de euros por temporada. É muito dinheiro. Ninguém paga isso em lugar nenhum. É preciso lembrar. O maior salário da Premier League, o VS lembra aqui, falou isso no de placa, é do De Bruyne, 25 milhões. Ou seja, é menos da metade do que o Neymar ganha. Menos da metade. Então você tem indiretamente ali um teto de limitação de gastos. O maior salário de La Liga é do De Jong, 37 milhões. E aqui é um período louco do Barcelona, mas enfim, 37 milhões ainda representam 20 milhões de euros a menos do que ganha o Neymar. Para sair do PSG, o Neymar precisaria de abrir mão aí de 30 conto por temporada, o que daria 120 milhões de euros até 2027. Sem garantia nenhuma de que ele vai para um lugar em que ele vai ser super bem recepcionado, em que não vai ter pressão, em que ele vai poder ganhar a Liga dos Campeões com mais chances do que no PSG, por exemplo. Então, assim, ele vai abrir mão de uma fortuna e a garantia é nenhuma. Nenhuma. E clubes que a gente projeta aqui para pagar essa bagatela, e eu não estou nem botando a Arábia na história aqui, porque, enfim, eu estou indo para o mundo competitivo para revitalizar a imagem do cara ou reformular uma biografia que, de novo, concordando ou não, tem os seus pontos e tem suas questões. A gente viu recentemente um grande roteiro ser escrito, que foi o Messi com a seleção argentina. Foi uma história de redenção. Uma história de redenção. Hoje você tem um grande roteiro de redenção no futebol, que seria essa relação Neymar-PSG. Talvez a maior delas hoje, talvez o roteiro hoje mais dramático fosse esse. A única forma disso acontecer é ele ficar e tentar ganhar. Ah, ele sai para o Liverpool. O Liverpool já é enorme. O impacto do Neymar ali seria grande? Pode ser. Mas ganhar uma Premier League, ganhar uma Champions a mais pelo Liverpool, talvez hoje seja menos histórico e impactante na biografia do Neymar do que ficar contra tudo e contra todos, ou contra todos os prognósticos, ficar no PSG e ganhar a Champions pelo PSG quando ninguém mais esperava. Ele ir para o Manchester City, que hoje é tido e havido como o melhor time do mundo, tem hoje outras estrelas à frente dele, o Guardiola é uma delas, e o Haaland, e o próprio De Bruyne, acho que os holofotes estariam bem divididos. No PSG, ainda mais com essa debandada, se sai todo mundo, incluindo o Mbappé, eu acho que o cenário é ainda melhor para ele continuar e, enfim, entregar aquilo que ele foi contratado para fazer lá atrás. Talvez o destino rode e volte a dar uma chance para falar, cara, a gente está aqui quase que recomeçando da estaca zero. É como se você estivesse chegando agora. Só que, na real, você já tem um desgaste de 6 anos. E eu não vejo hoje nenhum roteiro mais dramático ou que seria mais surreal do que esse. E aí, no final das contas, a minha visão que era, ó, já deu a relação, tem que sair, hoje, de fato, eu acho que tem que ficar. Eu não sei vocês, mas os comentários estão aí.